Oiê! Olá! Oiê! Então, hoje vamos falar de uma coisa que é De que vamos falar? Tá cortando sua cabeça, né? Não é legal É. cortar a cabeça. Hoje queremos falar de limites. Uma semana atrás, que Francesco sentiu falta de algum objeto que ele tinha. Na verdade, teve uma fase que ele e o Sérgio construíram um monte de dinossauros de papelão. Ele, semana passada, dinossauro, pterodátilo, brontossauro, onde estão vocês? Então ele sentiu uma falta e eu tive que ajudar ele a elaborar essa entre aspas, perdas. Eu falei para ele, Francesco, tem alguma coisa que é finita, né? Não é infinita. Ele não teve dramas, desesperos, ele simplesmente entendeu que aquela coisa tão importante para ele permanecia importante para ele, só que não numa forma eterna. Esse lance do dinossauro do Francesco, que ele teve que se desapegar, me ajuda para fazer uma recomendação para todos aqueles super-heróis que estão no Brasil. São Paulo, Rio, Brasília, tem muita gente que está achando que a vida é quadrinho, sabe? Eles são super-homens, mulheres maravilhas, tem um monte de Wonder Woman por aí. E a ideia de que vão salvar o mundo com o próprio esforço. Eu acho que, gente, a gente tem que cair na real. Eu acredito, e com essa pandemia, com essa situação, cada vez mais que é o trabalhador que move a economia do país. Sem dúvida, isso ficou mais que claro. Mas não é você sozinho que tem a sua empresinha lá, ou sua empresona, não quero julgar ninguém, que vai salvar a economia. Um cabo de força. Eu puxo pra cá porque eu puxo a economia do país, eu puxo pra lá porque como se você fosse super-herói, como se você só tão movimentando, de que se eu parar... Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Cada um tem a sua parcela? Tem. Mas sem ações coletivas a coisa não vai pra frente. Quer ver? Um exemplo que não tem nada a ver? Lixo. De lixo e água. Que se você separar o seu lixo e se você tomar banho de 5 minutos, você vai salvar o planeta. Mentira! Isso faz diferença? Claro que faz diferença. Óbvio que faz diferença. Se todo mundo separasse o lixo reciclável do lixo normal, a gente teria outra situação. Mas quem realmente são os vilões que poluem o mar? São as grandes empresas que jogam coisa na água, são as grandes empresas que pegam água de um rio inteiro para manter a sua empresa. Então não adianta se eu, você, o Sérgio, a Maria, José fizermos a nossa parte e não tiver uma coletividade que rege, alguém que rege a coletividade, que influencia o pequeno e fala, é sua culpa, mas também cobra do grande, é sua culpa. Quer dizer, não adianta. Para desafiar esta crise, eu vou encarar o coronavírus e vou sair porque eu sou um cara de coragem, um cara ousado. Sim, é bom ter ousadia. James Joyce, quando escreveu o romance, ele cortou regrinhas gramaticais. Adoniran Barbosa. Nossa, ele inventava palavra, neologismo. É bom fazer a sua ousadia pessoal, mas elemento da mentira de caráter cultural que provoca pandemia. É melhor não sinta-se limitado. Desapegue daquilo que pode ser uma ideia que você seja eterno, seja infinito. Isso é uma coisa que rege toda a nossa existência, né? Essa ideia, sozinhos a gente possa modificar alguma coisa. E isso causa muita frustração, porque ou você vai na base da força e da raiva e da bala, que é o que acontece com a maioria, que está acontecendo, eu acho, no país. Essa ideia de que a gente não querem nos ouvir, vamos parar um hospital. Gente, isso é um absurdo. Isso é de uma crueldade sem tamanho, mas a pessoa acha que tá fazendo a melhor das coisas. Quer dizer, é de uma ignorância e de uma falta de bom senso sem tamanho. Você vai na base da força, ou se você for por outros meios, às vezes a chance de você se frustrar existe. E é boa a frustração, porque você percebe que como ser humano, você não é capaz, né? Tudo
você vai fazer um café, quantas pessoas você precisou até chegar aquele café? Você faz o café sozinho e toma sozinho. Mas quanta gente foi preciso? Quer dizer, tudo tá interligado, né? Então não adianta eu, na base da força, da raiva, do ódio. Agora vamos falar de outro assunto, que é a sociopatia que estamos vivendo no Brasil. E a gente não tá mais com palavra para definir essa realidade em que estamos. Massacre do bom senso. Massacre do bom senso. Quem é que não vê isso, gente? Está opinável essa declaração que isso que estamos vivendo não seja um massacre? Existem interesses sendo defendidos em vista de outros ou não interesses, porque eu acredito que essas declarações dos governantes aí, do presidente, do novo ministro da Saúde, insistindo nesse isolamento vertical, né? Há determinados interesses de ricos do Brasil, e isso a gente já sabe, porque a gente já ouviu aí de um dono de uma hamburgueria famosa: mas vai morrer 7 mil, mas o que tem? A gente não pode parar. E o outro lá daquela loja, que vocês já sabem, da Estátua da Liberdade, ridiculamente colocada na frente da loja, né, que eu também não vou falar o nome, não precisa, mas falando a mesma coisa. Mas a gente não pode parar, porque isso vai ser inevitável, morre gente todo dia. Morre, mas e é por isso que a gente tem que dizer: então se morre um, o que tem morrer 2? Então se morre 2, o que tem morrer 4? Então se morre 4, 8, né? Gente, 12, né? 16. E você transforma isso até que morra alguém da sua família. Agora, o que a gente tá vendo no Brasil, que a gente achava que não ia acontecer, que é assim, o cúmulo, eu não sei, da desumanidade pra mim. Aí morre gente da sua família, e o médico faz lá o laudo escrito que foi devido à Covid, e você, com alguém da sua família, briga, e não chora simplesmente pela sua família, mas briga com o médico, porque diz que aquilo é uma fantasia, que não aconteceu, e que você começa a querer processar o médico por ideologia, pelo que ele colocou no papel. Quer dizer, é um absurdo, assim, uma falta de humanidade, que a gente fala: não, mas o brasileiro, quando começar a acontecer no vizinho, no parente, no amigo, ele vai se dar conta. Será? Quanto vale o cadáver de um idoso? Bom, certamente vale menos do que o cadáver de um jovem. Tipo, quantos cadáveres de um idoso para dar um de um jovem? Bom, pelo menos 3, né? Que conta é o dinheiro, o interesse. Então é claro, o cara chegou no final. Agora, se for idosa, precisam pelo menos 4 cadáveres. Se for situação de rua, o idoso tem que equalizar. 7, 8 cadáveres de moradores de rua. Vocês percebem quanto que é cruel? O Sérgio tá falando aqui, eu tô me sentindo mal só de ouvir ele falar, de verdade. Porque o que a gente não percebe é que esse discurso tá aí, mas não é com essas palavras, é com palavras mais polidas, é com um positivismo. Temos que continuar trabalhando e as pessoas vão morrer desempregadas e tem mais falidos do que falecidos. Gente que tá trabalhando com causas sociais falando isso. Mas vamos ter mais falidos do que... Tá, mas aí nessa hora que você vê o quanto é importante o Estado, que vai intervir, que vai ajudar. Na Alemanha, a gente leu esses dias uma pessoa conhecida, não é, que ouviu falar, que recebeu, assim que começou a crise lá, tipo, quanto? Um dinheiro. Aí você fala: mas a Alemanha é um país rico. E o Brasil, vocês acham que não é? Vocês sabem quantos milionários, ou melhor, bilionários tem no Brasil? São, de acordo com a revista Forbes, depois riquezas enormes. Vocês acham que o Brasil não é rico? Simplesmente a coisa não está distribuída. Mas se você falar em taxar grandes fortunas, você é comunista. Gente, não é questão de comunismo. Você acha que essas pessoas enriqueceram como? Seria por herança. Você acha que foi gente que começou vendendo cachorro-quente ou bolo de pote na rua e ficou bilionário? Óbvio que não. É gente que já nasceu rico e só reproduziu dinheiro. Você pegar um empréstimo de 1 milhão, o banco te confiar um empréstimo de 1 milhão, e você investir esse 1 milhão, você paga de juros pelo empréstimo menos do que o que está rendendo.
Então você não precisa fazer nada, não precisa investir na economia, você não precisa ter terra, você não precisa ser uma empresa de não sei o que, você não precisa. Se você quiser, por um passatempo, você vai ter. Mas se não, se você tiver 5 milhões, você sabe aquela história de que dinheiro atrai dinheiro? É o que acontece com os bilhões, já nasceram assim, gente. Aí você fala, ah, mas a herança, mas é porque os pais dele vieram da Itália durante a migração pobres e trabalharam na terra, venderam na feira, eles mereceram. A gente visitou comunidades quilombolas lá, em que as comunidades estavam brigando pelas terras, ok? Para ter a propriedade reconhecida e continuarem vivendo ali, para não serem despejados. A maioria dos donos daquelas terras receberam aquelas terras durante a ditadura, sem fazer nada. Sabe por quê? Porque era amigo do filho, do tio, do primo, e apoiava o governo ditatorial. E você acha isso justo? Aí você tem essa propriedade, passa para o seu filho, que não é taxado, que passa para o filho, que não é taxado. Os bilionários do Brasil enriqueceram injustamente, sim, a maioria deles, sem esforço nenhum, simplesmente por serem quem são. E ganham dinheiro porque tem dinheiro. Quer dizer... O Brasil é rico, muito rico. Aquela coisa, semeia alguma coisa no Brasil, dá. Aqui no tudo dá. E hoje tem uma pessoa que está semeando vento, está colhendo tempestade demais. Tempestade demais significa milhões de mortos. Ou porque algum prefeito, algum governador, que nem a gente considera tanto santo assim, amenizou, e que nós não temos agora já dezenas de milhares de mortos. E se não, se fosse só por esse semeador de vento que está ali, nós teríamos já uma tempestade sem tamanho. A favor dos ricos. Porque a questão é essa, gente. A gramática é muito simples. A gente não está doente nos pulmões do coronavírus. Até está doente do coração, gente. Sabe, esses dias eu li gente falando que a China comprou a Band. A China comprou a Rede Bandeirantes e a CNN são da China. Gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, vocês acham... E aí você fala, não é possível que alguém vai acreditar nisso. Aí você vê uma pessoa compartilhando, 2, 3, 10. Aí você vê uma carreata em frente do hospital. E você fala, realmente tem muita gente acreditando nisso. Tem muita gente acreditando nisso. É muito sério isso. É muito séria a propagação da mentira, assim, em níveis inimagináveis. Não é possível que alguém vê a mãe, a avó sofrendo com isso, doente, e não muda a ideia. Sim, é possível. A pessoa vai continuar defendendo. Talvez por vergonha, talvez porque não colocou nada no lugar. A importância da comunicação da verdade também. A importância das pessoas se nutrirem de coisas boas. A importância da literatura. A importância da música. Quanto essa beleza da música, né? Ontem os Rolling Stones fizeram uma live com a bateria imaginária. Eu achei fantástico aquilo, né? Cada um na sua casa, porque tem artista brasileiro montando espetáculo de amor de Deus. E 2 milhões de pessoas assistindo, doando dinheiro, e o cara lá com uma estrutura de 200 pessoas fazendo uma aglomeração. Vamos se dar conta, né, gente? Rolling Stones, cada um na sua casinha com a bateria imaginária. Bom senso contra essa coisa que o que vem de fora é bom, o que tá aqui dentro não só essa pessoa. Mas vamos nos dar conta, né, de quem tá fazendo realmente coisas para o bem e quem tá fingindo e se aproveitando da situação, né? Juízo! Agradecer o Fábio, que nos ajudou muito desde o segundo para o terceiro vídeo com algumas dicas. Eu sempre faço questão de agradecer as pessoas que nos ajudam. E se vocês quiserem... A Dani Bueno me deu dicas, me indicou canais lá de Portugal. E outras pessoas que talvez eu não esqueça. Se vocês quiserem dar críticas, ajudar, etc. Se você quiser sugestionar, sugerir temas, fiquem à vontade. Nos vemos para a próxima. Tá. E se quiserem também falar, tá uma droga, para com isso, que não vai me dar aqui. Mas vocês já sabem. Tchau.